Rapaziada, seja bem-vindo à Arena Imperativa e bora lá falar do Santos Futebol Clube até a parada da Copa do Mundo. Todos os jogos do Santos vão ser detalhados aqui, então bora pro vídeo. Bora lá, rapaziada. Tô gravando pelo meu celular, tô usando esse outro celular para pegar os dados na OneFootball e bora lá começar pelo primeiro jogo. O primeiro jogo do Santos na temporada de 2026 foi realizado no dia 10 pelo Campeonato Paulista contra o Grêmio Novo Horizontino na Vila Belmiro. O jogo começa sai o primeiro gol do jogo aos 26 minutos, gol de Diego Galo com assistência de Rômulo. O Santos empata aos 52 minutos com um gol de Gabriel Barbosa, com assistência de Benjamin Roleiser. E por fim, o Santos vira o jogo aos 89 minutos com um gol de Tassiano e uma assistência de Igor Vinícius. Passando para o segundo jogo do Campeonato Paulista, o Santos perde de 1-0 para o Palmeiras na Arena Barueri no dia 14. O gol foi marcado por Alan com assistência de José Manuel Lopes, ou Flaco Lopes. Isso mostra a primeira derrota do Santos na temporada de 2026. O terceiro jogo foi contra o Guarani no dia 18 de janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O gol do Santos foi marcado por Álvaro Barreal aos 59 minutos e aos 90 minutos mais 7 segundos, mais 7 de acréscimo, o jogador Kelwen marca o gol do empate do Guarani. No dia 22, o Santos enfrenta o Corinthians na Vila Belmiro. Um jogo que foi marcado por muitos cartões amarelos. O juiz aplicou muitos cartões amarelos, mas vamos falar dos gols. Que o gol do Corinthians foi marcado pelo Yuri Alberto aos 16 minutos. E o gol do Santos foi marcado por Gabriel Barbosa aos 90 minutos mais 4 de acréscimo. O quinto jogo do Santos no Campeonato Paulista é o jogo contra o Bragantino no dia 25 de janeiro, na Vila Belmiro, que foi um 0-0 bem morto. Então, já pulando para o próximo jogo, que foi contra a Chapecoense no início do Campeonato Brasileiro, primeira rodada, foi um 4-2 na Arena Condá. A Chapecoense começa aos 16 minutos fazendo o primeiro gol com Walter Clar. E o Santos empata com o Gabriel Menino aos 45 minutos mais um de acréscimo. E segue o jogo. Aí Álvaro Barreal vira o jogo aos 67 minutos. Igor empata de novo para a Chapecoense. Jean Carlos vira o jogo aos 80 minutos. E Rafael Carvalheira fecha o caixão do jogo aos 90 minutos de jogo. É o próximo jogo do Santos, que vinha de uma fase muito ruim, é contra o São Paulo no Morumbi, que os gols foram marcados por Tapia e Luciano em intervalo de 5 minutos. O gol do Tapia sai
aos 51 minutos e o gol do Luciano sai assim aos 56 minutos. Depois de vários jogos seguidos, tivemos o jogo pela segunda rodada do Brasileirão, dia 4 de fevereiro, contra o São Paulo em 1-1 na Vila Belmiro. O gol do Santos foi marcado pelo Zé Rafael aos 45, mais 5 de acréscimo. E o gol do São Paulo do empate foi marcado por Jonathan Calleri aos 66 minutos. E aí, senhoras e senhores, depois de 7 jogos sem vencer, o Santos ganha do Noroeste. O Santos ganha do Noroeste no estádio Doutor Alfredo de Castilho, em Bauru, com o Santos abrindo o placar aos 4 minutos com Gonzalo Escobar. Aí o Noroeste empata com Pedro Carrete. Aí o Santos vira aos 29 minutos com Rony. E foi isso o jogo. Depois não teve mais nada, o jogo ficou parado por muito tempo. Só com as duas equipes atacando, mas sem gerar muito resultado assim. E aí, pela terceira rodada do Brasileirão, o Santos enfrenta o Atlético Paranaense. O jogo sai um gol bem cedo com Gilmar aos 6 minutos e Tassiano empata para o Santos aos 17. E por fim, Kevin Viveiros vira para o Atlético Paranaense aos 90 minutos mais 1 minuto de acréscimo. Aí, o Santos pega pela última rodada do Campeonato Paulista o Velo Clube. Gente, o melhor jogo do Santos na temporada. O jogo já começa bem cedo, com o Gabigol fazendo o gol aos 6 minutos. Depois Moisés faz aos 18, Tassiano aos 23 minutos e termina o primeiro tempo 3-0 para o Santos. O jogador Luiz Otávio é expulso pelo Velo Clube. Aí Gabriel Menino faz o quarto com 69 minutos. Gabigol faz o quinto aos 81 minutos. E Benjamin Roleiser fecha o caixão do Velo Clube aos 83 minutos. Aí o Santos enfrenta o Novo Horizontino de novo pelo Campeonato Paulista, agora pelas quartas de finais. O jogo foi disputado no estádio Dr. Jorge Ismael, em Novo Horizonte. Começa o jogo com o Rômulo fazendo o gol aos 45 minutos. Gabriel Bontempo empata para o Santos aos 65. E Léo Naldi faz o gol da classificação do Grêmio Novo Horizontino aos 90 minutos, mais 6 de acréscimo. Depois, tivemos o jogo entre Santos e Vasco, com o jogo começando com o Neymar fazendo o gol aos 25 minutos, primeiro gol da temporada dele. Cauã Barros empata para o Vasco aos 43 minutos
e Neymar vira o jogo com 2 gols do homem. Aí tivemos no dia 10 a quinta rodada do Brasileirão, jogo em Mirassol contra o Mirassol. Igor começa abrindo o placar para o Mirassol. Negueba aumenta o placar. Gabigol diminui a vantagem do Mirassol e Gabigol empata aos 88 minutos. E aí no dia 15 de março, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Corinthians na Vila Belmiro de novo. E de novo, um empate de 1-1. O Corinthians faz o primeiro gol aos 18 minutos com Memphis Depay. E Gabigol empata com assistência de Neymar aos 21 minutos. Aí tivemos o jogo contra o Internacional na Vila Belmiro. O jogo começou com Zé Ivaldo fazendo contra aos 46 minutos do segundo tempo, Neymar empatando para o Santos de pênalti e Jonan Carboneiro fazendo aos 90 mais 5, aos 95 minutos. Mais uma derrota para o Santos Futebol Clube. Aí o Santos empata no domingo, dia 22 de março, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, no Mineirão, em 0-0. Aí o Santos vai e enfrenta o Remo na Vila Belmiro, com os gols de Tassiano e Moisés. O Santos ganha de 2-0 do Remo. Gente, desculpa pela demora das falas, porque eu tenho que, toda vez que eu saio de um jogo, eu tenho que ficar subindo de novo. E aí, partimos para o dia 5 de abril. Flamengo e Santos pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, 3-1 no Maracanã. O Santos abre o placar com Lautaro Dias aos 48 minutos do segundo tempo. O Flamengo vira com Léo Ortiz, mas o juiz anula o gol. Aí Pedro empata o jogo. Aí Jorginho faz de pênalti. E para finalizar, Lucas Paquetá vira o jogo pro Flamengo. E aí tivemos a estreia do Santos na Copa Sul-Americana, no dia 8 de abril, contra o Deportivo Cuenca. O jogo foi disputado no estádio Alejandro Serrano, em Cuenca. E esse jogo ficou muito marcado porque o Santos toma um gol que, na minha opinião, não era para ter acontecido. Porque o Santos vinha com favoritismo para cima do Cuenca e o Santos toma um gol olímpico, vamos assim dizer. Que eu vou tentar deixar a imagem ou alguma coisa do gol para vocês verem, que eu não vou botar a culpa em ninguém. O povo jornalístico fala que foi falha do Gabriel Brazão, mas eu não vou botar falha nas costas de ninguém. Mas eu acho que essa derrota pesa mais pelo tamanho do gol que a gente toma. E ainda mais enfrentando o Deportivo Cuenca, lá na Venezuela. E aí, depois desse jogo bem triste, o Santos ganha na Vila Belmiro
por 1-0 contra o Atlético Mineiro, com o gol de Moisés aos 63 minutos. E aí tivemos a segunda partida pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Um jogo 1-1 contra o Recoleta na Vila Belmiro. O Santos começa bem aos 4 minutos de jogo, com o Neymar fazendo o gol. E aos 45 minutos, Richard Ortiz empata de pênalti e o jogo termina 1-1 a vaias da torcida do Santos. Eu vou tentar deixar aqui também. Aí o Santos vai jogar contra o Fluminense na Vila Belmiro de novo e perde por 3-2. O Santos começa bem no jogo. Aos 9 minutos, ele faz o gol com Gabriel Barbosa. Aí Savarino empata para o Fluminense aos 24 minutos. Barreal faz aos 57 para virar. Castilho empata aos 60. E John Kennedy vira o jogo aos 86 minutos. E o Santos empata em 0-0 pela Copa do Brasil contra o Coritiba na Vila Belmiro. E empata em 2-2 com o Bahia na Arena Fonte Nova. Que esse jogo causou mais raiva no torcedor santista. Por quê? O Santos começa bem com 2 gols de Benjamin Roleiser, um aos 22 minutos de pênalti e o outro aos 45 mais 4 de acréscimo de pênalti de novo. E aí, Luciano Juba empata para o Bahia aos 76 minutos. E o William José empata o jogo aos 83 minutos. Aí o Santos enfrenta o San Lorenzo na Argentina, que começa com o San Lorenzo fazendo gol com o Coelho e o Santos empatando com o Gabigol. O gol do Coelho saiu aos 27 minutos e o gol do Gabigol saiu aos 33. E aí o Santos enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O Santos começa bem com Benjamin Roleiser fazendo um gol. Eu acho que eu não vou conseguir botar o gol, mas foi uma jogada que o próprio narrador fala que é jogada de sinuca. E o Palmeiras empata com Flaco Lopes aos 64 minutos. E tivemos o gol anulado do John Arias, que seria mais uma derrota para o Santos na temporada se o VAR não tivesse visto que estava em posição de impedimento. E aí o Santos vai para o estádio do Recoleta precisando de uma vitória. E o que o Santos conseguiu? Empatar o jogo contra o Recoleta. Lá no estádio Monumental Rio Paraty, E aí o jogo só muda o placar aos 41 minutos com o gol de Neymar. E aí, por fim, aos 86 minutos, Fernando Galeano empata para o Recoleta. Sim, foi mais um empate. Até esse momento tinha sido 3 empates e uma derrota na Sul-Americana. Aí o Santos vai a campo contra o Bragantino na Vila Belmiro e ganha o jogo. Por incrível que pareça, ganha o jogo.
com um gol de Neymar aos 45 minutos mais 5 de acréscimo e Adonis Frias aos 76 minutos de jogo. Aí o Santos enfrenta o Coritiba pelo jogo de volta na Copa do Brasil e ganha por 2-0, com gols de Gabriel Bontempo, um golaço, e Adonis Frias também faz. Esse jogo foi marcado também pelo simples fato que no gol o Gabriel Brazão era dúvida, mas ele foi pro jogo. Ele era dúvida porque ele estava sendo negociado. Então ele era dúvida para esse jogo. E aí, no dia 17 de maio, acontece, eu acho que também o pior jogo do Santos na temporada. Que é um jogo aqui na Neoquímica Arena, em Itaquera. Um 3-0 pro Coritiba. Sim, o Santos tinha acabado de ganhar deles na Copa do Brasil e perde por 3-0. O Santos, quando joga na capital de São Paulo, sempre toma atropelo. Então, já é recorrente. E eu falo isso como torcedor. O jogo começa aos 6 minutos com Breno Lopes fazendo 1-0. Aí Breno Lopes faz o 2-0 com 20 minutos de jogo. E Josué fecha o caixão aos 39. E aos 73 minutos, a gente tem uma expulsão do jogador Álvaro Barreal dos Santos, que ele dá uma senhora voadora no jogador do Coritiba. Eu vou tentar até botar a imagem aqui para vocês. E aí, tivemos a penúltima rodada da Copa Sul-Americana. Santos 2, São Lourenço 2 na Vila Belmiro. Esse jogo começou com 1 minuto de jogo com um gol de Gabriel Bontempo. Aí Gabigol faz aos 45 mais 2 de acréscimo, aos 47 minutos. Aí Matias Derrites faz aos 72 minutos o gol do São Lourenço pro 2-1. Tudo bem, todo mundo pensou que era a vitória do Santos e o Santos ia para a última rodada com tranquilidade. Mas não. Aos 85 minutos, Rodrigo Azumendi faz o 2-2 e o São Lourenço estava parcialmente classificado e o Santos estava parcialmente eliminado, dependia do jogo da última rodada. E aí o Santos vai e enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E o jogo foi muito bonito. Eu não assisti esse jogo, não tive tempo de assistir, mas eu vi os melhores momentos e foi um jogo bem pegado, porque o Santos abre o placar aos 32 minutos com o Gabigol, o Grêmio empata com Carlos Vinícius da Pose, o Santos vira com o Gabigol, Carlos Vinícius da Pose empata o jogo de novo e TT vira pro Grêmio. E aí, pelo último jogo da Sul-Americana, o Santos precisava de uma vitória que só dependia dele. O jogo era na Vila Belmiro. Perdão. O jogo foi na Vila Belmiro no dia 26 de maio. O jogo começa com Gabigol fazendo aos 14 minutos o primeiro gol do Santos. E aí Facundo Ferreiro faz contra pro Deportivo Cuenca. Então 2-0 Santos. E Gabriel Bontempo finaliza o jogo. Se eu não estou errado, esse jogo é o que ele
dá a cavadinha no goleiro e imita a comemoração do gol do Cole Palmer. Eu vou tentar botar a imagem da comemoração dele durante o vídeo. E agora falando do último jogo do Santos nessa temporada até agora, por conta da parada da Copa do Mundo, tivemos um 3-1 na Vila Belmiro, com gols de Miguelito aos 19 minutos, Álvaro Barreal aos 54 minutos e Gabigol aos 56. Ao minuto 60, Gabigol é expulso por um gesto obsceno durante a comemoração do gol. Eu vou tentar botar a imagem também da expulsão dele. E é isso. Eu acho que o Santos teve até agora não foi muito bem, pra ser sincero. Não foi bem. O Santos se encontra na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, a 3 pontos, não, a 1 ponto da zona de rebaixamento. E eu acho que esse início de temporada foi conturbado porque teve troca de técnico, teve a demissão do Juan Pablo Vojvoda pela entrada do Cuca. O Cuca começa bem, mas nem tanto, com muitos empates na Sul-Americana. Essa é a minha opinião, mas você pode deixar a sua opinião nos comentários. Eu acho que é o que eu acho. O Santos vai se dar bem essa temporada? Com certeza. É uma expectativa minha. O Santos pode ganhar alguma coisa? Sim, o Santos tem chance de ganhar Copa do Brasil e Sul-Americana. Ainda mais pelo caminho que pegou na Sul-Americana. Mas brasileiro, sem chances. Brasileiro nem cria expectativa. Brasileiro talvez lute para não cair, mas eu acho que vai ficar por meio de tabela, ali pegando o 11ª colocação. Se ganhar a Sul-Americana, vai para a Libertadores, que isso ajudaria o clube com renda financeira. E eu acho que é isso. Vai ter um jogo agora no dia 12, domingo, contra o Vitória de Guimarães, em Portugal, às 2 horas da tarde. E o Santos depois só volta a campo no dia 21 de julho, após a Copa do Mundo, pela Sul-Americana. Então, eu acho que o Santos está preparado. Eu acho que se jogar igual jogou as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, quando voltar dessa parada para a Copa do Mundo, eu acho que o Santos tem sim chance de brigar por título. Então é isso, rapaziada. Um abraço, falou!